Nós derrubamos os 3 grandes gastos de governo, né? Os 3 grandes gastos, que eram previdência, salário de funcionalismo e juros, nós derrubamos. Tendo derrubado isso, as prioridades mudam ligeiramente. Por exemplo, hoje, tendo o desemprego em massa como nosso principal foco, porque descobrimos 38 milhões de brasileiros que eram invisíveis, e esses 38 milhões se juntaram aos outros 12 milhões que já estavam desempregados quando a crise do coronavírus chegou. Então, ficaram visíveis os invisíveis, essa turma que estava trabalhando, batalhando, que, de repente, com a crise da saúde, eles se recolheram em casa, nós jogamos o auxílio emergencial, protegemos, mas eles têm que fazer uma volta ao trabalho aí na frente. Então, nós precisamos destravar a fronteira de investimentos. Já veio o marco do saneamento, vem aí setor elétrico, cabotagem, ferrovias, petróleo, gás natural, ou seja, nesse sentido que eu digo que nós vamos surpreender o mundo. O ano passado eu fui a Davos, disse que nós íamos surpreender o mundo, porque milhões de brasileiros foram às ruas apoiar a reforma da Previdência. E milhões de franceses estavam indo às ruas, um país avançado, onde a opinião pública deveria ser, teoricamente, mais preparada para pedir as reformas do que os brasileiros, e aconteceu o contrário. Nós surpreendemos o mundo, fizemos a reforma aqui e milhões de franceses foram às ruas para impedir as reformas. Então, da mesma forma, eu acho que esse ano nós vamos surpreender o mundo, porque o Congresso brasileiro está trabalhando. Nós estamos em crise, nós estamos em distanciamento social, mas o Congresso está trabalhando. Nós estamos entregando reformas, estamos avançando e daqui a 2, 3, 4 meses teremos destravado as fronteiras de investimento, operação, todo mundo dizendo que o Brasil ia ficar lá embaixo muito tempo, que eu prefiro não entrar muito nessa polêmica, eu prefiro dizer, olha, é muito cedo para ser tão pessimista, quando estão sendo por aí. Por isso que eu dizia que existe até a possibilidade de uma volta em... Não é um V onde você volta com a mesma velocidade que caiu, de jeito nenhum. O impacto foi muito profundo, foi um meteoro que caiu sobre o nosso universo, sobre o nosso planeta, vamos botar assim. Mas, na verdade, é um V swoosh, né? Aquele V da Nike, que você caiu rápido, mas vai voltando e volta sempre, né? É o V da vitória. Nós vamos sair desse buraco, vamos atravessar as 2 ondas. Nós vamos à casa do Davi Alcolumbre na terça-feira. Nós estamos... Mas, como eu estava dizendo, essa reforma tributária, você tem que entender o seguinte, existe uma coisa chamada economia, e aí você bota aquilo tudo ali, e existe uma coisa chamada política. Por exemplo, você entrega uma reforma administrativa pronta, aí a política diz o seguinte... O tempo da economia é diferente do tempo da política, né, ministro? É diferente, exatamente. Perfeitamente. Exatamente. Agora, então, se você entrega a reforma... se você começa a reforma tributária pelo que nos desune, nós, em vez de progredirmos... Tem que procurar um ponto de convergência, né? É por aí. Vamos trabalhar pelo que a gente... Agora, falando de convergência, se você puder compartilhar com a gente, vai ter algum imposto sobre transação? O senhor pode falar isso para a gente? Olha, eu não posso afirmar que vai ter um imposto. Por exemplo, se o presidente da Câmara disser o seguinte, não vai haver imposto sobre transação porque eu não vou pautar. Ele interditou um debate e ele já respondeu a sua pergunta. Vai haver imposto de transação? A resposta é não. O presidente da Câmara interditou. Pronto. Agora, se pergunta o seguinte, o que eu acho? O que eu acho dos impostos brasileiros? Terríveis, péssimos, mal formulados, regressivos, manicômio. Então, nós vamos ter que mexer nisso. Vamos mexer pelo que a gente se entende primeiro? Por exemplo, vamos falar de imposto de valor adicionado? O governo federal quer fazer. A proposta do Baleia Rossi é também fazer para estados e municípios. Então, já está na Casa Civil a nossa proposta. Terça-feira ela é entregue. Está lá. Começamos a reforma tributária. Porque se eu for começar pelo que nos desune, vai acabar a reforma tributária antes de começar. Vamos supor, por exemplo, que você diga o seguinte, eu quero desonerar folha de pagamentos. E eu não quero aumentar o imposto de renda. Como é que financia isso? Eu não quero aumentar os IPIs. Eu não quero aumentar os IPIs. Eu não quero aumentar
IOF. Aliás, eu quero acabar com vários desses impostos. Então, eu tenho que ter uma base mais ampla. Quando se fala sobre transações, tem gente que fala em movimentação financeira. É o CPMF? Não é. Tem gente que fala assim, é sobre transações? Bom, existem várias transações sobre as quais talvez isso não recaia. Aí você fala assim, e o comércio eletrônico? Interessante, é a base que mais cresce. Acabei de dizer, cresceu 70%. A OCDE está estudando isso, como é que vai tributar a Apple, Google, como é que vai tributar isso, transações eletrônicas. Você está entrando na idade do conhecimento, bits and bytes, tudo sendo digitalizado. Como é que você calcula o valor adicionado de uma consulta que foi feita ou de uma cirurgia robótica por telemedicina? Cadê o valor adicionado? Calcula aí rápido. Então, é melhor você tributar a transação. Pagou-se tanto pela transação. Eu vi, e nós já estamos no plano B, respondendo para a Raquel. Está dizendo o seguinte, qual era o plano A? O Pacto Federativo ia ser no final do... Em dezembro, o Pacto Federativo entrou no Senado. Isso era o plano A. A reforma tributária ia entrar na Câmara. A reforma administrativa ia entrar na Câmara, desculpe. E a tributária ia entrar na comissão mista. Aí caiu o coronavírus sobre o Brasil. Você acha que nós estamos no plano A ou nós estamos no plano B? O mundo jogou o plano B. Você está perguntando se existe... Você está perguntando, existe um plano C. Você está perguntando, na verdade, se existe o plano C. Existe sim. Você está perguntando se existe o plano C. Existe o plano C. O plano C é o seguinte, justamente você fala, como é que vai ser a descontinuidade do plano assistencial? O que nós vamos fazer? E já é o plano C. Você não vai cair de volta no Bolsa Família, que era lá embaixo, que é uma nova realidade social. Nós descobrimos 38 milhões de brasileiros invisíveis, sendo aí 6, 7, 8, calculando. Eles estão calculando, porque agora eles estão digitalizados. Ministro, eu quero perguntar sobre o Renda Brasil. Eu acho que é desse tema. A gente recebeu algumas... É o Renda Brasil. Isso, a gente recebeu algumas perguntas aqui do público, e eu vou completar um pouco aqui. É o Renda Brasil. Exato. A gente quer saber como que ele vai ser... Enfim, a gente quer saber quantos desses brasileiros que foram descobertos podem ser encampados nessa expansão do Bolsa Família, que deve ser o Renda Brasil. E, principalmente, como que deve ser essa construção para a gente abastecer esse programa, né? O Renda Família hoje dá uns 30 bilhões de reais por ano, e a gente vê vários outros programas que poderiam abastecer o novo Renda Brasil. Quais programas que poderiam ser desfeitos? E aí, acho que é muito legal fazer um link com a palestra anterior, porque a Esther ela faz muito disso, que é a avaliação de política, que programas menos eficientes que podem ser transformados para abastecer esse programa mais eficiente, que é uma expansão do Bolsa Família, ou uma mudança para o Renda Brasil. Perfeitamente, é isso mesmo. Então, o plano C é exatamente isso. Você fala, bom, vai acabar o emergencial, a gente não pode aterrissar lá embaixo. Nós temos que ampliar a base. Os primeiros cálculos são de que talvez seja em torno de 10 milhões, desses 38 milhões que nós descobrimos, que são os invisíveis, que, na verdade, é um mercado de trabalho informal brasileiro, né? Nós calculamos que aí, no máximo, 10 milhões, talvez 8, talvez 6, sejam os que vão ser incluídos no novo programa de assistência social. E aí nós temos que focalizar isso. Da mesma forma que o Bolsa Família era o Bolsa Escola, mais o Vale Transporte, mais o Vale Saúde, os programas, nós vamos pegar vários programas, por exemplo, de 30 bilhões por ano para 50 bilhões, nós já garantimos. Nós já pegamos 3 ou 4 programas que já focalizamos. Agora, nós estamos procurando mais, porque existem muitos fundos que perderam finalidades e o dinheiro fica empossado todo ano. Existem também recursos que estão... Por exemplo, nós damos isenções para classes altas, para gasto com saúde, com educação, etc. Nós temos que focalizar. Da mesma forma, existem também desonerações, existem gastos tributários em programas pouco eficientes. Nós temos que tentar canalizar isso tudo para um programa. Não vai ser feito tudo de uma vez, você não consegue fazer tudo de uma vez, mas tudo que tiver pronto para quando precisar disparar, que é daqui a 2 meses, né, quando acabar o emergencial, nós vamos disparar o Renda Brasil com essa capacidade de atração de programas menos eficientes. Olha, eu só saio abatido a bala, que removido à força, porque o negócio eu tenho uma missão a cumprir.
Tá certo? Eu tenho uma missão a cumprir. Nós fizemos, o presidente ganhou a eleição dizendo o seguinte, aliás, eu não posso nem brincar disso, né? Batida a bala, isso é uma linguagem desagradabilíssima, não tem nada disso. A democracia brasileira, isso é uma forma de brincar, mas de ser decisivo na afirmação. A verdade é o seguinte, nós temos uma missão. Foi uma eleição, o Brasil é uma democracia vibrante, foi uma aliança de centro-direita que ganhou as eleições, depois de 30 anos de centro-esquerda, ganhou a centro-direita. A agenda da centro-direita é uma agenda liberal-democrata, ela não é social-democrata. Ela não quer aumentar os impostos, ela prefere controlar os gastos. Se houvesse um coronavírus, por exemplo, durante um governo social-democrata, ele ia triplicar os impostos. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos aumentar os impostos. Nós estamos fazendo um programa onde a gente quer ampliar a base para mais gente pagar menos, mas todo mundo pagar. Hoje nós temos 300 bilhões de isenção do lado, são os que têm poder político que conseguem ficar isentos. Você vê que quando tem uma reoneração, quem tem poder político vem correndo e tenta escapar da reoneração. Agora, o que nós queremos é uma desoneração para todos, não é só para quem tem poder político. Da mesma forma, tem gente que tem poder econômico e vai para o contencioso. Tem mais de 2 trilhões de contencioso contra a Receita Federal. O sujeito prefere pagar 100 milhões para o escritório de advocacia do que 1 bilhão para a Receita. Então, é aquilo que eu digo, virou o paraíso dos burocratas, virou o paraíso dos rentistas, virou o paraíso do contencioso, e nós queremos ao contrário, uma economia de mercado. Aliás, está no Congresso também lei de falência, para recuperação rápida das empresas. O Banco Central Autônomo está lá também, para mostrar que o Banco Central, se tiver que subir juro para travar a inflação, ele sobe. Ele não está a serviço de interesses de reeleição, como já aconteceu no passado, quando ele vendia reserva para reeleger alguém, quando ele baixava juro para reeleger alguém. Nós queremos um Banco Central independente. Então, nós temos uma agenda de reformas, é nesse sentido que eu digo que eu vou até o fim do governo. Tem uma agenda a cumprir. Enquanto houver essa agenda a ser perseguida, eu estou aqui. Agora, se o presidente desistir da agenda, se o Congresso interditar a agenda, falar que não quer fazer a agenda, bom, eu não tenho que fazer, eu tenho que ir embora para casa.